Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o zagueiro Kaká, que assim, foi procurado pelo Cruzeiro para ter uma volta, só que de acordo com o Thiago Fernandes do portal Goal, o Cruzeiro meio que não fez muita questão para a volta do jogador, que eu quero comentar aqui então com vocês, que tem de verdade nessa história, e também pelo valor que era consideravelmente alto, tá? Para o Cruzeiro fazer o investimento, vou comentar aqui também nesse vídeo, mas certamente se tivesse chegado, agregaria e muito esse setor, que eu acho que faltou um pouco mais de atenção para a zaga do Cruzeiro na montagem do elenco, algo que eu já venho falando há muito tempo aqui para vocês. Além disso, sobre o Alisson, que deve deixar o Cruzeiro, algo que, nossa, cara, é até difícil de defender, mas, enfim, quem trabalha no Cruzeiro no dia a dia deve ter seus motivos para negociar o jogador, que é simplesmente, na minha opinião, o melhor atleta no meio de campo do Cruzeiro e que não tem tido oportunidades com um treinador que pode deixar o Cruzeiro daqui a uma semana. Enfim, acho que já dá para perceber que eu não faria esse negócio. Só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, caso você receba alguma informação que você ainda não tinha, então até mesmo para ficar por dentro das próximas atualizações e conteúdos que vamos trazer aqui no canal futuramente. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então eu recado da 188Bet, que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar, vindo pelo meu link que vai estar aqui embaixo na descrição e fazendo seu registro, clicando lá no banner R$25 de apostas grátis, você então vai poder começar a apostar com esse saldo na sua conta. Além disso, futuramente, se você depositar mais um valor, por exemplo, você tem R$25, vou depositar mais 50, vou ter 75 lá de saldo. E cumprindo as regras dentro da plataforma, você jogando ali várias vezes e tudo mais, dependendo, multiplicando o seu dinheiro, você pode sacar futuramente esse saldo de R$25 que você tinha na sua conta, tá? Então eu vou deixar o link aqui da 188Bet para você começar a apostar. Vou deixar esse jogo também do Cruzeiro contra a equipe do Red Bull Bragantino. Olha lá, ótima oportunidade. O Cruzeiro jogando em casa, não vive um bom momento e pagando muito bem essa vitória em casa para o Cruzeiro, mais de 2,20. Então clica lá, o link que vai estar aqui, da 188Bet e comece hoje mesmo. Bom, quero começar falando sobre o volante o Alisson, onde o Samuel Venâncio trouxe algumas atualizações no decorrer do final de semana sobre o jogador, onde assim, o Cruzeiro recebeu uma proposta do Moreirense lá de Portugal para negociar então uma parte dos direitos econômicos do jogador, que seria aí na casa de R$1.800.000. Possivelmente, de acordo com o Globo Esporte, deve ser um percentual bem pequeno, tá? Até porque o Cruzeiro já pagou quase R$4 milhões em luvas para o jogador para assinar com ele, porque estava livre no mercado. Então, se você pagou R$4 milhões em 100%, não compensa vender 50% por R$1.800.000. Acredito que até o percentual do Cruzeiro não deva ser tão alto, acho que 70%, 80% já ficaria bem surpreso, e eu acho que é um valor bem baixo, tá? Até o Cruzeiro mesmo vinha batendo na tecla de que queria um valor muito mais alto para negociar o jogador. Se for para aceitar R$1.800.000, eu prefiro emprestar ele por R$1,5 milhão, que já apareceram algumas propostas, e ano que vem ele voltar para o Cruzeiro, até porque pode estar em outra situação, porque nesse ano ele realmente não tem conseguido jogar, com o técnico Pepa não tem tido espaço, algo que infelizmente algo que me decepciona bastante, tá? Porque eu esperava muito do Alisson. 26 anos de idade, na atual temporada 22 jogos e uma assistência, não foi relacionado para esses últimos 3 jogos, só foi relacionado para o duelo contra o Botafogo, onde não jogou contra o Atlético Paranaense 26 minutos, contra o Goiás 45 e contra o Curitiba 25 também. O último jogo dele como titular foi na derrota para o Atlético Mineiro, lá no Clássico no dia, 6 de março, tá certo isso aqui? É a última vez que ele foi titular, então tipo assim, cara, tem muito tempo mesmo, 3 de junho, é isso, porque a data tá ao contrário, 3 de junho, então tem muito tempo que ele não joga como titular. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo então sobre o volante o Alisson, por que ele não está tendo espaço, será que realmente é só por questões disciplinares, porque pelo visto ele e seus representantes estavam bem chateados pela falta de sequência do jogador, enfim, acabou faltando alguns treinamentos e tudo mais. É um cara que eu acho que teria um espaço muito grande, jogou muito bem na Ponte Preta do ano passado, teve propostas para ir para o Flamengo, para o Atlético Paranaense, e por que não dá certo no time do Cruzeiro? Por que não joga? Ainda mais agora com problemas de físico, Todo jogo entra o Machado. Cara, por que não faz o meio de campo ali, sem o Matheus Pereira e o Vital, porque eles não estavam fisicamente disponíveis, mas com o Lucas Silva um pouco mais avançado, o Matheus Jussa e o Alisson, excelente, resolveria boa parte dos problemas, mas não, enfim. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar agora sobre o Kaká, onde o Thiago Fernandes, junto ao portal Goal, trouxe algumas atualizações interessantes que eu vou deixar aqui para vocês, falando sobre o atleta que foi especulado para voltar ao Cruzeiro, mas algumas exigências feitas pela diretoria, no caso pelo Paulo André, acabou então impossibilitando essa possibilidade de volta do zagueiro, que atualmente está com 24 anos de idade. Por quê, Gustavo? De acordo então com essa matéria do Thiago Fernandes, o Cruzeiro teria proposto que a equipe do Japão emprestasse o atleta
com a equipe japonesa pagando parte dos seus vencimentos. E assim, era algo que se o Cruzeiro então pagasse 100% dos salários, ele poderia ter chegado por empréstimo, tá? Poderia obviamente ter uma compensação financeira ou uma obrigação de compra no final do período, caso ele atingisse algumas metas, porém o Cruzeiro então queria que a equipe japonesa pagasse, né, parte dos seus vencimentos, que certamente era um salário alto, tá? Não duvido disso, mas longe de ser um valor impagável pelo Cruzeiro, como por exemplo em outras contratações. Enfim, o tempo passou, o Cruzeiro foi enrolando, querendo essa parte dos direitos dos salários pagos pela equipe japonesa, e deu espaço para outras equipes no futebol brasileiro procurarem o Tokushima Vortis do Japão e fazendo contato de olho em uma proposta de compra em definitiva. Então o Kaká e seus representantes deram espaço aberto para ele voltar especificamente para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, como não queria fazer um investimento alto e nem mesmo pagar 100% dos seus salários, acabou então que o Atlético Paranaense e o Fluminense entraram na parada, onde ele assinou então com o Furacão, com valor próximo de 3,5 milhões de euros, ou seja, 17 milhões de reais na cotação atual, que no caso o valor deve ser pago a partir de janeiro de 2025, no caso ele tenha interesse numa manutenção, né? Então ele assinou um contrato de empréstimo com o Atlético Paranaense até o final do ano que vem. E, no caso, se ele atingir algumas metas e o Atlético tem interesse de comprá-lo, seria esse valor de 17 milhões de reais pagos. Inclusive, eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Kaká, que era o seguinte, né? O Cruzeiro, para fazer um investimento de 17 milhões de reais agora, não teria como. Só que, o Cruzeiro para pagar em 2025, início de 2025, certamente já seria um cenário muito diferente, né? Tudo bem, não é um valor baixo, é 17 milhões de reais, mas o Cruzeiro precisava de toda forma reforçar o seu setor defensivo, tá? Acho que se o Kaká tivesse chegado, certamente agregaria bastante. Zagueiro de 24 anos de idade, boa velocidade, jogou muito bem aqui pelo Cruzeiro em 2019, 2020. 2020 acabou não tendo tanto espaço mesmo na Série B, algo difícil de explicar. E agora pelo Atlético Paranaense já tem 5 partidas e um gol marcado. Certamente, se continuar com esse bom desempenho, deve ser comprado em definitivo daqui 1 ano e meio, né? No Tokushima Vortis, ele chega em 2021, vendido por um pouco mais de 12, 13 milhões de reais. No Japão, primeiro ano, joga a primeira divisão, 29 jogos e 2 gols. 2022 e até agora, o meio do ano de 2023, ficou jogando a segunda divisão do futebol japonês, tá? Foram mais de 50 jogos, 2 gols por lá, e até por isso essa necessidade da equipe emprestar o jogador para aliviar a questão financeira e também por conta do valor de mercado, né, que ele tem, que é bem alto, né? Quase 3,5 milhões de euros. Pelo Cruzeiro 2019 ele joga bem aquela reta final da Série A. Acho que um dos poucos que se salvam, né, na reta final da Série A, no ano que o Cruzeiro foi rebaixado, seria quem ali? O Kaká, o Maurício, o Orejuela e o Ederson. Eu diria que é esses aí. E o Kaká foi bem, 20 jogos e 1 gol. Em 2020, 34 partidas, 2 gols e 1 assistência. Começa o Campeonato Mineiro como titular, a Série B joga alguns jogos como titular, outros no banco. Aí chega o meio do ano com o Cruzeiro devendo vários salários atrasados, pandemia, acaba vendendo um jogador que não foi um valor baixo, tá? Que ele foi negociado. Enfim, acho que certamente se tivesse chegado, o Cruzeiro poderia ter uma zaga muito melhor, que é algo que eu tenho questionado bastante, né? Como que o Cruzeiro vai para uma Série A com Castan e Oliveira, agora Castan e o Neres, cara? Não tem como mesmo explicar algo nesse sentido, sabe? E mesmo quando a zaga vinha de um momento muito longo, sem sofrer gols e tudo mais, e mesmo assim eu já ficava com o pé atrás, que você via que quando o Cruzeiro levava gol e perdia, eram alguns lances assim bizarros, sabe? Que se tivesse um atleta mais experiente, certamente não teria levado esse gol besta. E o Cruzeiro tentou sim vários nomes, mas sempre bateu nessa questão financeira. O Tinga, o Bruno Valdez, desde o início do ano tentando e fica com as opções que trouxeram tudo do ano passado, né? O Oliveira, aí o Neres também chegou no ano passado ainda, quando terminou a Série B, ele foi anunciado. Aí o Castan chegou vindo do Guarani, é o único que, na minha opinião, tem passado um pouco mais de confiança, apesar desse erro contra a equipe do Grêmio. Enfim, o Cruzeiro, na minha opinião, pecou demais. E o João Marcelo, que foi contratado, na minha opinião, já passou da hora de ter um pouco mais de espaço, pelo menos para ver, né? Se ele realmente é bom ou se não, até porque a zaga não tem dado conta do recado. E o Oliveira, que vinha jogando, não deve voltar tão cedo. E o Neres, eu acho ele muito falta de, sei lá, cara, uma personalidade maior, sabe? Enfim, é uma pena. A zaga do Cruzeiro, na minha opinião, são excelentes reservas, o Neres e o Castan. Mas para ser titular no Cruzeiro de Série A, com pressão, eu acho que não. 2 jogadores, então, que chegaram nesse ano pro Cruzeiro, cara. Não tem como você ter uma zaga dessa forma. Quero que você deixe aqui embaixo, então, nos comentários o que você acha, se você concorda comigo, se discorda. E o Cruzeiro, né, que deu bobeira, cara. Era só pegar o jogador por empréstimo, pagando 100% dos seus salários e futuramente, né, caso quisesse comprá-lo, teria que pagar então quase 17 milhões de reais. Vou deixar também outras sugestões de conteúdo que já trouxemos aqui na tela, nessa última segunda-feira. Hoje, terça, tem vídeo aqui no canal por volta aí de 12:30, tá, para vocês. 12:45 no máximo tá aqui no canal. E o outro às 5 horas da tarde. O link tá 188 também, tá aqui embaixo na descrição. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!